As principais fontes que eu utilizei para o livro foram fontes oficiais, que inicialmente eram fontes sigilosas e que foram sendo liberadas nos últimos anos, sobretudo a partir da iniciativa da Comissão Nacional da Verdade e da Lei de Acesso à Informação, que foram criadas ao mesmo tempo no final de 2011 e entraram em vigor efetivamente em 2012. E essas duas iniciativas do governo Dilma foram muito importantes, não só para os pesquisadores, especialistas, historiadores de maneira geral, sobretudo os especialistas em regimes autoritários, na ditadura militar, já que a maior parte desses documentos ainda se encontravam inacessíveis para o público, como também para os cidadãos que puderam recorrer, por meio desses documentos, puderam ir atrás dos seus direitos, sobretudo na comissão de anistia, já que eles tinham como comprovar que tinham sofrido algum tipo de perseguição por parte da ditadura. Então a maior parte dos documentos que eu pesquisei foram documentos oficiais, produzidos pelo governo brasileiro. Então, no Brasil, eu pesquisei os documentos guardados no arquivo do Ministério das Relações Exteriores, tanto os documentos diplomáticos produzidos correntemente nas atividades do Ministério, como os documentos desses dois órgãos que eram especializados em produção de informação e segurança, dentro da lógica da utopia autoritária da ditadura, que são Divisão de Segurança e Informações e Serviço de Informações do Exterior. Lembrando que o Itamaraty, de todos os ministérios civis da ditadura, atuantes, ativos durante a ditadura, foi o único ministério que teve 2 órgãos de informações. Todos os outros tinham apenas um. E esses foram os principais documentos que eu pesquisei. Não tive grandes dificuldades, com exceção de um pequeno grupo de documentos que ainda eram considerados ultra secretos, ou seja, tinham um período de sigilo mais longo, mas que, a partir de um recurso que eu entrei com base na Lei de Acesso à Informação, eu acabei conseguindo ter acesso a esses documentos. A segunda parte da principal documentação que eu pesquisei foi na França, uma oportunidade que eu tive, que só foi possível por conta de uma bolsa que a CAPES ofereceu em um momento da política brasileira em que havia, que é muito diferente do atual, em que havia muito incentivo à pesquisa, não só no Brasil, como pessoas que precisavam ir ao exterior para estudar a história brasileira, já que isso ainda é muito comum, que em determinados países haja documentos que nos ajudem a compreender, que nos ajudam efetivamente a compreender melhor a história brasileira. Então, por conta dessa bolsa, eu passei 1 ano em Paris e pude pesquisar os documentos diplomáticos franceses. Então, a minha tese, a base, o fundamento, é o entrecruzamento dessas duas documentações, as documentações diplomáticas brasileiras e as francesas. E eu faço uma conversa, um diálogo entre esses dois tipos de fontes, que é o fundamento. Aí, além disso, eu pesquiso, mas de forma complementar, a imprensa, sobretudo a francesa, ou seja, o meu objetivo era perceber como o Brasil era visto pela opinião pública francesa através da imprensa e também algumas entrevistas, sendo que eu não realizei nenhuma entrevista. A maior parte das entrevistas que eu tive acesso foram realizadas por outras pessoas que me cederam, e aí nesse ponto eu agradeço a jornalista Luciana Uchoa, uma jornalista brasileira radicada na França, que teve a oportunidade há muitos anos de pesquisar determinadas figuras-chave da diplomacia francesa e entrevistar essas pessoas que hoje já estão todas falecidas. Então foi uma oportunidade que eu tive de ter acesso à percepção dessas pessoas sobre a conjuntura política do momento. E no Brasil, também não entrevistei pessoas especificamente para a tese, mas consultei diversos livros de memória
e livros de entrevistas publicadas na imprensa de autoridades diplomáticas que foram atuantes nesse período. E aí eu destaco mais uma vez o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que no seu grupo de trabalho que tratava de violações de direitos humanos no exterior, realizou uma série de entrevistas com autoridades que ocupavam determinados postos dentro desse sistema de informações, como o CIEX, a DSI e até mesmo diplomatas que não estavam diretamente envolvidos nesses órgãos, lotados nesses órgãos, mas que contribuíram para funcionar esse sistema de informações que, no final das contas, ajudava a alimentar a grande cabeça desse sistema, que era o SNI, o Serviço Nacional de Informações, que foi criado logo depois do golpe de 64 e funcionou até 1991 e que, depois de algumas mudanças de nome, ou seja, 91 no governo Collor, e depois de muitas mudanças de nome, hoje em dia se chama ABIN, que é a nossa Agência Brasileira de Inteligência, que apesar de ser um outro órgão, ainda guarda muitas semelhanças no modus operandi do SNI, criado lá em 64, poucos meses após o golpe.